Olá, bom dia. Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã, a todos nós. Deus abençoe você que está em casa assistindo a transmissão online desse culto. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, mais um domingo. E graças a Deus, a cada domingo, mais irmãos, mais irmãs vão chegando, né? Nós louvamos a Deus por isso, por ter a cada domingo mais presença dos membros da igreja entre nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós estaremos fazendo a leitura do verso 19 até o verso 25. Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Amém? É por isso que nós estamos aqui, para louvar a Deus, para buscar a Deus, mas também para promover edificação mútua um ao outro, pela presença um do outro e pela nossa comunhão com o nosso Senhor. Nós vamos orar a Deus nesse momento e em seguida continuaremos louvando ao Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã, e pelo Teu poder, pela Tua graça, Tua misericórdia, nós prestemos culto que Te agrade, que realmente honre e glorifique o Teu nome. Edifica a Tua igreja, Deus, nesse tempo que estamos aqui juntos, Te louvando e Te bendizendo, e que o Senhor também alcance todos aqueles que não estão entre nós, e que o Senhor os abençoe e os guarde, e que a transmissão deste culto, seja online ou seja depois dele ter acontecido, abençoe todos quantos. Fala, Deus, ao nosso coração e seja glorificado entre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvemos ao Senhor. Nosso Deus continue falando aos nossos corações, e com os nossos lábios nós possamos declarar toda a nossa adoração ao nosso Deus, porque se não for para adorar ao Senhor, para que nós estamos aqui, para que nascemos, né? Que esse possa ser o propósito de nossas vidas, adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Se você se sentir à vontade de estar aqui, coloque-se de pé, vamos juntos alegremente adorar a nosso Deus. Senhor,
Deus reina sobre as montanhas, o pôr do sol. E que o nosso desejo possa ser que o nosso Deus continue reinando nas nossas vidas. Nós cantamos que o nosso Deus, Ele é o Senhor de tudo que nós somos e que Ele continue reinando em nossas vidas. Neste momento, quando nós vamos cantar, que vamos oferecer nossa vida diante do Senhor como oferta de amor, você tem também a oportunidade de compartilhar, entregar seus dízimos, suas ofertas neste momento com o nosso Deus, com essa canção.
Amém, igreja? Amém. Vamos orar ao Senhor. Se você deseja colocar alguma questão diante do Senhor, seja um pedido, seja um agradecimento, você que está aqui, fique de pé, seja porque você esteja comemorando mais um ano de vida, ou vai comemorar ao longo da semana, ou vai celebrar a data de casamento, coloque-se diante do Senhor. E você que está em casa, dobre os seus joelhos, reúna com a sua família e coloque diante do Senhor também, demonstre de alguma maneira que você está colocando diante do Senhor a sua vida, e essas questões sejam de celebração, de alegria ou de preocupação e tristeza, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, tem nos ajudado, tem nos amparado, e nós precisamos contar com o Senhor. Então coloque-se diante do Senhor nesta hora. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que têm sido trazidas a esta igreja diante deste altar, que serve para a honra e para a glória do Senhor, que serve para suprir as necessidades do teu reino. Obrigado pelos irmãos e irmãs que mensalmente, confiando no Senhor, têm entregue não apenas as suas vidas, mas também têm dedicado os seus bens, os seus recursos materiais para o sustento da tua obra. Pai, nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer com as nossas vidas, mas também, Deus, porque nós precisamos de ti. E o Senhor sabe o motivo que nos fez levantar, estar de pé neste momento. O Senhor sabe quais são as razões que fizeram com que os teus servos aí em suas casas dobrassem os seus joelhos nesta hora, diante do Senhor, para colocar alguma coisa diante de ti, seja gratidão por uma bênção, ou seja súplica por um socorro, ou seja o pedido de ajuda para alguma situação que tem sido difícil de lidar e de suportar. Que o Senhor contemple cada um de nós nesse momento. Somos gratos por mais um ano de vida, somos gratos pelo nosso casamento, somos gratos pela nossa família, mas também queremos colocar diante de ti as dificuldades que passamos, as situações difíceis que vivemos, os problemas que enfrentamos, aquelas situações que são maiores do que nós e que com as nossas forças não podemos lidar com elas. Tem misericórdia de nós nesta hora, Senhor. Olha para cada um de nós, ajuda-nos, ampara-nos, sustenta-nos, Senhor. Precisamos de ti. É por isso que estamos de pé, é por isso que estamos ajoelhados, é por isso que estamos contritos ao Senhor neste momento. Mas que sobre todas estas coisas o Senhor nos fale ao coração com tua palavra, porque é ela que produz fé no nosso coração, ela é o pão da nossa fé. A tua palavra é escudo e broquel, a tua palavra é a verdade. E que nessa manhã, Deus, a tua palavra ajude-nos diante de todas as situações que vivemos na nossa vida. Colocamos-nos diante de ti nesta hora, esperando tão somente no Senhor, no teu agir, confiados de que o Senhor está cuidando de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Os irmãos podem assentar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. E estaremos lendo do verso 6 ao verso 19. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 6 ao verso 19. Este capítulo, ele encerra aquele tempo em que Jesus dedicou exclusivamente aos seus apóstolos, antes de iniciar o processo de sua paixão. Desde o capítulo 14, e finalizando aqui no 17, o apóstolo João, ele descreve aqueles ensinamentos mais sucintos, aqueles ensinamentos mais profundos, aqueles ensinamentos mais necessários de Jesus
para a sua igreja. E ele faz isso de maneira muito peculiar com os seus apóstolos. É o momento íntimo dele com aqueles que dariam prosseguimento à obra do Senhor. É aqueles que estariam agora na linha de frente, sem a presença física de Jesus. Aqueles que imediatamente, após a sua morte e ressurreição, levariam o Evangelho até os confins da terra. E porque eles levaram tão a sério esses ensinamentos, e porque a Bíblia diz que eles perseveraram nisso, todas as gerações após eles, que também seguiram seus exemplos, trouxeram a palavra de Deus até nós. E cabe a mim e a você, nesse tempo, esperarmos no Senhor como eles esperaram, e viver o que Jesus descreve aqui, para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. É um capítulo que é intitulado de A Oração Sacerdotal de Jesus, porque aqui ele ora por si mesmo. Ele ora por essa primeira geração de discípulos que viveu com ele e que foi discipulado por ele, e que ele deixaria fisicamente esses homens, legando a eles a responsabilidade de continuar transmitindo o Evangelho a outros. Mas Jesus também ora por nós, que creríamos nele no futuro, que ainda não existíamos aqui, mas que com certeza ao longo da história acolheríamos no coração a fé cristã e viveríamos como jamais havíamos vivido antes de nos encontrarmos com Jesus. A vida com Jesus tem que ser uma vida diferente. Então leiamos a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 17, de 6 a 19. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como vimos na semana passada, os primeiros 5 versículos, Jesus intercede por si mesmo. Ele coloca a sua vida diante do Pai, porque ele sabia o que lhe estava aguardando. Mas ele tinha confiança plena de que, apesar das dificuldades humanas que ele enfrentaria para cumprir a sua missão, ele tinha consciência de que pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade ao Pai, como Deus Filho, essa obra já estava consumada.
E a gente aprendeu que a nossa fidelidade a Deus, a nossa santificação, o sucesso do nosso testemunho deve-se não a nós mesmos, mas essa obra que Cristo já consumou, já realizou e é completa, é cabal, é final para as nossas vidas. A partir do versículo 6, Jesus olha para nós, deixa de olhar para si, deixa de colocar-se diante de Deus e coloca os seus primeiros discípulos, aquela primeira geração de discípulos que ele mesmo discipulou. E a partir do verso 20, Jesus ele vai interceder por nós. Nessa manhã, nós vamos refletir sobre o que Jesus pediu para aqueles que também serve para nós, mas que especificamente era uma necessidade daqueles 11 homens que andaram com Jesus nos seus últimos 3 anos de vida e que agora não teriam mais a presença de Jesus com eles. E a oração de Jesus revela algumas verdades importantes para mim e para você. Primeiro, que aqueles que andam com Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que dependem de Jesus, eles são pessoas, eles fazem parte de um grupo, eles fazem parte de um reino que é completamente diferente das pessoas e dos grupos deste mundo. Versículo 9 ele diz: é por eles que eu rogo. Por quem? Por estes 11. Por aqueles 11 discípulos, apóstolos, que ao longo do ministério de Jesus foram treinados, discipulados e capacitados por ele. Jesus vai dizer que não roga pelo mundo, ainda no versículo 9: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E aqui a gente precisa entender que na perspectiva de Jesus, só existem 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que pertencem a esse mundo e aquelas que não pertencem mais a este mundo. Apesar de Jesus não rogar pelo mundo neste momento, João não quer dizer que as pessoas que ainda não se converteram, as pessoas que ainda não responderam de maneira positiva à fé cristã, elas estão esquecidas por Jesus. Ou mesmo aquelas pessoas que ao longo de toda a sua história resistirão até o último dia à palavra de Cristo. São pessoas a quem Jesus não dispensa o seu amor e sua preocupação. O que João está querendo nos mostrar aqui é que aqueles que andam com Cristo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações, apesar de todas as tribulações que possam passar, elas já são vencedoras pelo simples fato de elas poderem contar com a intercessão de Jesus. Jesus, ele é o nosso intercessor. Intercessor dos eleitos, dos salvos, daqueles que receberam a palavra, ouviram a palavra, receberam a palavra. E através do arrependimento e fé, se tornaram uma nova criatura em Cristo. A pergunta é: nós somos do mundo ou nós somos de Cristo? O que nos distingue desse mundo? O que faz com que, quando Deus olhe para nós, olhe para o mundo, Ele veja
filhos e criaturas. Ele veja pecadores que buscam viver uma vida que lhe agrada e pecadores que insistem em desagradá-lo. Jesus nos dá aqui algumas características desses por quem ele tem rogado e intercedido. O versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. E nós sabemos que Jesus está falando especificamente aqui daqueles primeiros 11. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Primeira característica daqueles que, apesar de todas as suas limitações, problemas e dificuldades, lutam para viver uma vida que agrada a Deus, é que são pessoas que têm guardado a palavra de Deus em seus corações. A palavra guardar aqui, ela tem o mesmo sentido que nós encontramos lá no Salmo 119, quando o salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra aqui não quer dizer contê-la para si mesmo e não compartilhá-la. Muito pelo contrário. Jesus vai dizer aqui no finalzinho do texto que nós lemos, que assim como Deus o enviou ao mundo, Jesus também enviava estes homens ao mundo, na tarefa de que novos discípulos fossem feitos. Guardar a palavra no coração, guardar a palavra significa viver uma vida que agrada a Deus, ter o interesse, o ímpeto, o desejo, a vontade de procurar, de pensar, de meditar, de fazer, de descobrir o que realmente agrada a Deus. Guardar a palavra no coração também significa reconhecer que Jesus veio de Deus. Reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Guardar a palavra no coração significa conectar a pessoa de Cristo à pessoa de Deus. E saber que exclusivamente o representante de Deus nesse mundo é Cristo. Agora, esse reconhecimento, ele também se caracteriza de uma maneira muito peculiar. Porque ele só acontece se recebemos a palavra verdadeiramente. Jesus diz no versículo 8: e eles a receberam verdadeiramente. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que receber a palavra no coração, guardar a palavra no coração, reconhecer que Jesus, ele provém de Deus e que ele é o único elo entre o homem e Deus, significa muito mais do que saber coisas a respeito de Deus. Significa muito mais do que as informações que nós podemos gravar e guardar na nossa mente a respeito de Deus. Receber verdadeiramente a palavra deve nos levar a uma condição de conhecimento experimental ou experiencial de Deus. Ter uma experiência com Deus, através de um relacionamento profundo com Deus. Jesus vai usar aqui uma outra expressão, que aqueles que receberam a palavra de maneira verdadeira, conheceram que Jesus saiu do Pai. É muito mais do que a gente ter na mente no coração, ter na mente as informações certas a respeito de Deus. Significa viver de acordo
com essas informações. E essa vivência vai produzir algo que é palpável e real. Creram que tu me enviastes. Uma coisa é eu dizer de mim mesmo: eu creio que Cristo veio do Pai, que o Pai enviou a Cristo. Uma coisa é eu dizer: o fulano crê em Cristo. Outra coisa é Jesus dizer que eu e você cremos nele, como ele está afirmando aqui categoricamente sobre aqueles 11. Então, crer é muito mais do que guardar informações. É muito mais do que saber coisas sobre Deus. Guardar a palavra é muito mais do que saber coisas sobre Deus. É receber verdadeiramente, através de um conhecimento pessoal, experiência pessoal. E essa experiência, irmãos, tem que ser diária, constante. Nós esquecemos muito fácil, muito rápido, a forma que temos de viver, a maneira como temos de proceder nesse mundo. Olhe para a sua vida, seja sincero. Quanto tempo você está na igreja? E olha quanta coisa errada ainda existe na minha e na sua vida. Quantas coisas nós temos dificuldade de banir e não mais praticar. Quanta dificuldade nós temos de manter uma constância em algumas práticas, ou em algumas omissões. Como é difícil deixar de fazer algumas coisas, abandonar algumas coisas. Como é difícil começar a praticar outras coisas, novas coisas. E por isso nós precisamos diariamente, constantemente, de receber no coração, de guardar no coração, de conhecer no coração a palavra do Senhor. Nós não somos deste mundo. Jesus disse aqui: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa certeza que Jesus tem a respeito de 11 dos 12 que ele escolheu e chamou para serem apóstolos, é muito evidente aqui. Mas o versículo 12 traz para nós uma advertência sobre essa nossa falta de preocupação de vivermos como discípulos de Jesus, de vivermos como pessoas que precisam agradar a Ele, porque são novas criaturas. Versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E nós sabemos de quem João está falando aqui, de quem Jesus está falando aqui. Está falando de Judas. Olha, Judas teve todas as outros 11. Ele passou o mesmo tempo com Jesus. Ele ouviu os mesmos sermões. Ele usufruiu dos mesmos momentos íntimos.
Como Pedro, ele foi avisado do que ele estava prestes a fazer. Mas sabe qual é a verdade acerca de Judas? É que Judas nunca pertenceu a Jesus de verdade. Porque ele sempre ignorou, ele sempre desperdiçou o que era importante e fundamental na vida. Essas duas expressões que a gente encontra aqui no verso 12. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Essa expressão perdeu e perdição, elas são correlatas. Elas são palavras que se originam da mesma raiz etimológica. E nós encontramos essas expressões em duas outras passagens do Novo Testamento. Lá em 2 Tessalonicenses, quando Paulo vai falar sobre o anticristo, o filho da iniquidade. E no capítulo 14 de Marcos, quando aquela mulher pega um vaso de alabastro, né? Aquela especiaria cara, ela unge Jesus, não tem? E alguém diz assim: que desperdício! Isso podia ser vendido e ser distribuído aos pobres. Então, essa mesma expressão que é usada para descrever Judas aqui, é a mesma para descrever o anticristo, lá em 2 Tessalonicenses, e lá em Marcos 14, para descrever o desperdício daquilo, daquela essência caríssima. Caríssima. E quando essas expressões são aplicadas a Judas aqui, mesmo não citando o seu nome, um comentador bíblico vai dizer o seguinte: Judas foi aquele homem que viveu desperdiçando o que era mais valioso. Judas teve as mesmas oportunidades que todos, inclusive a oportunidade de se arrepender, de ter vendido Jesus por 20 moedas de prata, mas não fez. Não fez como Pedro, que se arrependeu e chorou amargamente. Sabe quais foram as últimas palavras que Pedro ouviu logo que ele negou Jesus 3 vezes? Foram as próprias palavras de Jesus, porque ele lembrou-se delas. E ele vai chorar amargamente. E a gente vê um arrependimento verdadeiro e genuíno em Pedro, capítulo 21 de João. Judas, sabe quais foram as últimas palavras que Judas ouviu antes de tirar a própria vida? Ele não se lembrou das palavras de Jesus, ali na ceia do Senhor, na instituição da ceia. Ele deu ouvido à voz dos próprios sacerdotes que lhe pagaram para trair Jesus. Sabe o que eles disseram para Judas quando ele quis devolver as 20 moedas de prata? Faça aquilo que você quiser, nós não temos nada a ver com isso. Sabe qual foi o primeiro pensamento que veio na cabeça de Judas? Foi tirar a própria vida. E ele tirou a própria vida. Mas quando a gente estuda a história de Judas no Novo Testamento, no seu relacionamento com Jesus, na sua lida com os outros apóstolos, a gente percebe de maneira muito clara que apesar de Judas andar com Jesus, apesar de Judas ser um dos apóstolos, ele nunca pertenceu a Cristo, ele sempre pertenceu a este mundo. Isso tem que ser uma advertência para mim e para você. A gente deve realmente pesar isso na nossa consciência, na nossa vida. Porque Jesus está intercedendo aqui, não pelas pessoas do mundo. Ele está intercedendo aqui por aqueles que criam nele. Ele está intercedendo aqui por aqueles que haveriam de crer nele. Na semana que vem a gente vai ver que Jesus, ele roga pelo mundo também aqui, de uma maneira indireta, ele clama pelo mundo ao Pai.
por essas pessoas que ainda não o conhecem. Mas a preocupação de Jesus aqui é com os seus discípulos, com aqueles que não fazem mais parte do mundo. E é por isso que Jesus faz 3 pedidos a Deus aqui, com um objetivo: e o primeiro pedido que Jesus faz é que Deus os guarde. Jesus pede a Deus que Deus os guarde. Porque eles vão estar num mundo que vai os odiar. Eles vão estar no meio de pessoas que, por causa da palavra de Cristo, irão odiá-los, irão detestá-los, irão persegui-los. Jesus pede ao Pai: peço que o Senhor os guarde, e os guarde no poder do teu nome, do nome que o Senhor me deu. Jesus também pede que eles sejam livres do mal deste mundo. Não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E por último, Jesus pede que eles sejam santificados. E o que esses 3 pedidos têm a ver? Tem a ver com um único propósito, que está no versículo 9. Finalzinho do versículo 13. Diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus não vai mais poder humanamente proteger os 11. Jesus não vai estar mais com eles fisicamente neste mundo. Eles não vão ouvir de maneira física, com o sentido da audição, a voz de Jesus. Eles não terão mais Jesus com eles. E esse seria o primeiro grande desafio dos primeiros cristãos. Como eu continuo sendo cristão sem Jesus comigo? E eles teriam que esperar e crer que o Espírito Santo neles supriria essa falta. Mas isso seria algo muito difícil para eles. Então Jesus pede a Deus 3 coisas por eles: que os guarde, que os livre do mal deste mundo e que os santifique. Para quê? Para que mesmo na ausência de Jesus em suas vidas, eles tivessem em si mesmo alegria completa em Cristo. E está aqui a grande diferença entre aqueles que são do mundo e entre aqueles que não são. Aqueles que são do mundo, a sua alegria, a sua satisfação, as suas realizações, o seu bom humor e o seu bem-estar estão atrelados às circunstâncias favoráveis. Agora, aqueles que não são mais desse mundo não estão sujeitos às circunstâncias adversas desse mundo. Para serem felizes, para se sentirem realizados, plenos, eles sofrem como qualquer pessoa do mundo. Eles sentem como qualquer pessoa do mundo. Eles choram como qualquer pessoa do mundo. Mas há uma alegria plena, completa em si mesmos, que é ter Cristo. Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E para a gente entender que isso tem muito a ver com esse tempo de vida aqui, é o que Jesus diz antes. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, nessa experiência material, nesse plano temporal,
físico, palpável, imanente. Eu falo aqui, nesse plano de vida, para que nesse plano de vida, nessa realidade, eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Assim como Jesus já estava satisfeito de ver consumada a obra do Pai, aqueles que agora eram novas criaturas, aqueles que agora eram novo nascidos, aqueles que agora eram novos homens e novas mulheres em Cristo, estavam felizes, satisfeitos e plenamente realizados, porque agora eles têm a Cristo. E eu fico pensando, qual é a principal razão para nós termos tantas dificuldades de servir a Deus de maneira íntegra? Com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, mas numa experiência crescente, não acelerada, mas numa experiência contínua e crescente, na nossa velocidade, no alcance dos nossos passos, mas que seja constante. E a única resposta que vem à minha mente é que Cristo não é suficiente para nós, ou Cristo não está pleno em nós, e por isso a gente tem que buscar outras coisas. É por isso que ter circunstâncias favoráveis é algo que a gente está sempre buscando nesse mundo. A gente está sempre evitando a dor, o sofrimento, e a gente não entende que muitas vezes Deus permite essas coisas sobrevirem sobre nós, ou Deus nos empurra na direção dessas coisas, para que nós enxerguemos, para que nós percebamos, para que nós lembremos que a nossa satisfação plena não pode estar nas coisas boas desse mundo, nas coisas lícitas desse mundo, por melhores, honestas e dignas que elas sejam, mas que a nossa satisfação, a nossa realização esteja em primeiro lugar em Cristo. Então Jesus pede que o Senhor nos livre do mal e que o Senhor nos santifique, para que através desse cuidado de Deus sobre a nossa vida, nós tenhamos plenamente o gozo de Cristo em nós mesmos. Não porque não há problemas, não porque não há dificuldades, não porque não há insatisfações, não porque não há injustiça, mas porque há Cristo. E Cristo supera todas essas coisas. Então o cristão verdadeiro é alguém que recebe a palavra, é alguém que guarda a palavra, é alguém que comunica a palavra, é alguém que vive a palavra, porque é alguém que tem Cristo no coração. É alguém que pode contar com a ajuda de Deus, com o amparo de Deus, com a intervenção de Deus na sua vida, nas mais diversas situações. Mas é alguém pleno, completo e feliz porque tem a Cristo. E sabe o que é importantíssimo para a gente não esquecer isso? A palavra de Deus. Eu não sei se vocês têm essa percepção. É comum a gente ler e reler alguns livros da Bíblia que tocam mais o nosso coração. E o contrário também é verdade. A gente esquece e deixa de ler alguns livros que não são tão interessantes na Bíblia, segundo a nossa perspectiva. Mas quando a gente deixa de ler algum trecho ou algum livro específico da Bíblia, por qualquer razão que seja, tá? E eu não estou dizendo que isso aqui é errado, nada disso. Mas quando a gente volta a ler aquele texto, isso acontece muito comigo e eu acho que acontece com você também. Olha, eu não lembrava mais disso. Olha quanto tempo eu esqueci a respeito dessa verdade. Daí a necessidade de a gente ter o zelo, o compromisso,
de assumirmos duas posturas diante da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano, a Bíblia toda. E eu vou meditar na palavra de Deus todos os dias. São duas atitudes diferentes. Fazer uma leitura geral, dinâmica da Bíblia e meditar em porções da Bíblia. Todo crente verdadeiro, todo crente fiel, todo crente que está satisfeito com Cristo, teria que ter esse zelo com a palavra de Deus. Organizar a sua agenda. Hoje você vai na internet e digita assim, ler a Bíblia em um ano, você vai ver vários planos. Planos de leitura bíblica anual, você vai ver vários. E a gente pode fazer isso, e a gente vai encontrar tempo para isso, se isso for importante para nós. E paralelo a isso, meditar todos os dias em pequenos trechos da palavra de Deus. E eu estou falando, além da leitura semanal que a gente faz costumeiramente com a revista da Escola Bíblica. Além daquele preparo que a gente tem que ter semanalmente, se a gente é professor da Escola Bíblica, ou se a gente está discipulando alguém, dando um estudo bíblico para alguém. Eu estou falando de uma conduta, de um zelo, de um comprometimento pessoal. Eu não quero chegar ao final dos meus dias. Eu não quero chegar ao fim dos tempos. Eu não quero estar diante de Jesus e dizer para Ele: Senhor, em Teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer isso e deixei de fazer aquilo. E Ele vai falar para mim assim: nunca te conheci. Porque você praticou a iniquidade. E Ele não está falando dos pegadinhos que a gente vai cometer ao longo da vida porque a gente é imperfeito. Ele está falando daquele padrão moral de desejar, de querer, de buscar e de viver uma vida que desagrada a Deus. Eu quero chegar naquele dia: eu vivi de benditos de meu Pai, que recebeste por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ser um daqueles que, com as mesmas imperfeições, com as mesmas limitações, ouviram a palavra, receberam a palavra, guardaram a palavra, viveram a palavra. E para isso eu preciso da palavra todos os dias, todos os anos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que nós possamos refletir se somos do mundo ou se nós somos de Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, fala o nosso coração ao longo deste domingo, convença-nos, pesa sobre o nosso coração e a nossa consciência a vida que temos vivido, o cristianismo que temos vivido. Confronta-nos com a Tua palavra e opera em nós a mudança de vida. Te pedimos que nessa manhã, ao sermos confrontados pela Tua palavra, se assim for necessário, saiamos chorosos, derramemos lágrimas de amargura, porque em alguma área das nossas vidas nós temos te negado, mas que, como Pedro, o que fique latente na nossa mente, no nosso coração, seja sempre a lembrança da Tua palavra e que ela produza em nós a mudança necessária. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Continuemos louvando esse Deus maravilhoso.
tudo que